A verdadeira felicidade vem da virtude e não das coisas externas que não estão sob nosso controle. Quando nos agarramos ao mundo exterior, colocamos nosso próprio senso de satisfação sob ameaça constante. O filósofo estoico Epicteto observou que as pessoas são sobrecarregadas e engolidas porque tendem a se importar com muitas coisas o tempo todo. Sua cura não é não sentir, não é não se importar ou não possuir nada, mas sim que sua vida e felicidade não dependam daquilo. O que importa e o que não importa, segundo Epicteto, está diretamente ligado a como nos posicionamos no mundo. Se conseguirmos nos preocupar com as coisas sob nosso controle, estamos em uma posição de força. Mas se negligenciarmos essas coisas e nos concentrarmos no que não está sob nosso controle, automaticamente nos colocamos em uma posição de fraqueza. Especialmente quando nos apegamos ao que não está sob nosso controle, nos preparamos para uma vida de sofrimento, e o apego está em muito mais coisas do que imaginamos e pode determinar o desenrolar de nossas vidas. Mas a que coisas nos agarramos? Quais são as fontes do nosso apego? E por que é melhor abrir mão dessas coisas? Este vídeo explora a filosofia de Epicteto e no que devemos nos concentrar, segundo ele, para sermos felizes e satisfeitos, e o que devemos deixar de lado, e como podemos fazer isso. Agora, antes de seguirmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois o conhecimento é a chave para mudarmos de vida. O poder de escolha. Em um mundo repleto de ensinamentos atemporais, as palavras sábias de Epicteto, transmitidas através de seus discursos e manual, que foram escritas por seu aluno Arriano, ressoam como guias para alcançarmos um estado de satisfação, contentamento e paz interior. Mas também falam sobre como fortalecer nossa mente contra as circunstâncias externas que normalmente percebemos como prejudiciais. No primeiro capítulo dos discursos, Epicteto deixa claro que as circunstâncias externas só podem nos machucar se permitirmos, ou seja, se nos apegarmos a elas. Ele dá um exemplo de seguir para o exílio, dizendo que ser exilado não o impede de seguir com um sorriso, nem de ser alegre e se sentir sereno. No entanto, se ele tivesse se apegado à ideia de que ser exilado é uma grande tragédia, ou se apegado aos seus pertences e às pessoas das quais tinha sido separado, ele teria vivido um verdadeiro inferno. Epicteto sabia muito bem que não podia escolher se seria exilado ou não. Mas estava nas suas mãos escolher, mas ser alegre e sereno sim. Assim como na vida, o que conta são as suas ações, e ninguém além de nós mesmos pode decidir isso. Por isso ele não se importava com o fato de estar em um exílio, e sim em como reagiria a isso. Um outro exemplo na história é o psiquiatra e filósofo Viktor Frankl, que sobreviveu 3 anos de prisão em vários campos de concentração nazistas. Em seu livro Em Busca de Sentido, ele descreve como os prisioneiros judeus se tornaram ajudantes dos guardas prisionais, fazendo coisas terríveis com seu próprio povo em troca de comida e um melhor tratamento. Frankl percebeu como as pessoas sucumbem facilmente a circunstâncias difíceis e fazem qualquer coisa para sobreviver, incluindo traição e maus tratos a terceiros. Mas outras pessoas recusaram-se a deixar que as circunstâncias influenciassem os seus valores, pois continuaram atos de bondade e compaixão. Mesmo em condições extremas, havia aqueles que, após um dia de trabalho quase escravo, e somente com uma refeição diária sendo um pedaço de pão e um prato de sopa rala de ervilha, havia algumas pessoas que doavam metade ou seu pão inteiro para quem estava mais debilitado. Assim, os nazistas conseguiram prender, torturar, matar de fome e exterminar essas pessoas, mas eles não poderiam conquistar suas almas e dominar o poder de escolha de cada um. Claro que nossas dificuldades não passam nem perto de sofrer torturas e trabalho escravo. Mas, se muitas pessoas nessas condições conseguiram dominar suas emoções e agirem guiadas por seu caráter, é possível para todos nós. Se nos concentrarmos apenas no que podemos controlar e deixarmos de lado tudo o mais, então nada fora de nós pode nos prejudicar. Agora surge a pergunta: o que exatamente está dentro do nosso controle e o que não está? Aqui está o que Epicteto afirmou no primeiro capítulo do Manual de Epicteto. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Coisas sob nosso controle são opinião, busca, desejo, aversão.
e, em uma palavra, todas as nossas próprias ações. Coisas que não estão sob nosso controle são corpo, propriedade, reputação, comando e, em uma palavra, todas as ações que não são nossas próprias. Então, simplificando, o mundo exterior não está sob nosso controle, mas a maneira como escolhemos agir e nos posicionar em relação ao mundo exterior está sob nosso controle. Novamente, Epicteto não nos incentiva a não nos importarmos com nada e nos transformamos em pessoas sem alma e coração de pedra. Ou até pior, em fingir que não temos emoções escondendo o que sentimos. Pelo contrário, viver uma vida boa e moral em conformidade com a natureza é o principal objetivo de um estoico, que está totalmente sob nosso controle. Mas ele nos encoraja a não nos apegarmos ao que não está sob nosso controle, pois essas coisas são volúveis, fracas e não confiáveis. Sim, o encantador e emocionante mundo exterior de prazeres, doce mas insaciável, muitas vezes consideramos interessante o suficiente para buscar. Assim, desejamos o que o mundo tem a oferecer e nos apegamos a qualquer coisa que encanta a mente e os sentidos. Mas perder o que nos apegamos dói. A maneira como avaliamos as coisas externas decide como elas nos influenciam, e não as coisas em si. Se atribuirmos um valor elevado a algo, corremos o risco de desenvolvermos um desejo por isso. E quando encontramos ou temos o que desejamos, nos sentiremos realizados e cheios de alegria, o que é, obviamente, um sentimento maravilhoso. Mas quando de alguma forma não conseguimos o que queremos, não nos sentimos tão bem. E assim, colocamos o nosso estado emocional à mercê das circunstâncias externas. Infelizmente, o que ganhamos e perdemos está nas mãos da fortuna. Então, se deixarmos nossa felicidade depender de coisas que não estão sob nosso controle, a vida controla como nos sentimos. Portanto, é fundamental que deixemos de nos apegar a coisas que não controlamos se quisermos desenvolver um senso de bem-estar forte e estável. Felizmente, Epicteto nos fornece situações e métodos para fazer isso, enfatizando o poder de nossa faculdade de raciocínio e desvalorizando as coisas fora dela. Para este vídeo, eu estruturei essas coisas de maneira diferente para facilitar o entendimento e como podemos aplicar em nossas vidas, com base no que Epicteto disse além do primeiro capítulo do seu manual, em 3 categorias de coisas às quais, segundo a perspectiva estoica, é melhor abrir mão do controle. 1. Não se apegue a coisas, pessoas e poder. Em nossa essência humana, há um magnetismo natural que nos conduz a conectar e nos apegar às pessoas com as quais combinamos e gostamos, mas também com objetos materiais. É vital gostarmos das pessoas e nos relacionarmos, e também ser cuidadosos com nossos objetos e pertences pessoais. O problema é quando confundimos esse amor genuíno com apego excessivo. Um vínculo emocional pode se transformar numa rede sutil e te aprisionar. São as amarras invisíveis do apego. Essa teia pode restringir sua liberdade, limitando seu comportamento em qualquer nível, impedindo seu crescimento pessoal e até gerando um transtorno de personalidade dependente. Com frequência, não medimos esforços para manter as pessoas que amamos presentes em nossas vidas e, assim, desfrutamos profundamente da presença de alguém de quem gostamos, mas sofremos agonizantemente quando essa pessoa sai de nossas vidas. O apego emocional pode desencadear a partir da separação ou ameaça de separação, envolvendo emoções básicas de medo, raiva e tristeza. E para não enfrentar esses sentimentos, muitas pessoas se mantêm em relações completamente falidas. Só que o custo dessa escolha é alto. Se diminuir, perder sua autonomia, abrir mão de suas vontades e de sua felicidade. Será que esse preço vale a pena pagar? E o que é ainda mais trágico é que muitas vezes sofremos a perda de alguém antes mesmo que essa perda ocorra, o que acontece em nossa imaginação. Um exemplo de apego é Daiane, que conheceu seu noivo há 3 anos e teve um início de relacionamento, digamos, perfeito. Como nunca tinha dado certo com alguém dessa forma antes, ela começou a sentir medo de que o relacionamento acabasse e começou a se apegar excessivamente e fazendo de tudo para evitar um possível rompimento. Aos poucos, a Daiane foi deixando de lado todas as coisas que gostava de fazer e te traziam satisfação, concentrando sua fonte de felicidade unicamente em seu relacionamento. E mesmo com a união em crise, ela faz questão de passar por cima de algumas infidelidades do seu parceiro, pois acredita que o sentimento de se sentir amada e desejada vale o preço. Em alguns casos, o medo da perda ou do abandono se torna uma obsessão,
significando que nossas vidas giram em torno de evitar essa separação. E muitas vezes nos submetemos a situações e relacionamentos que nos anulam totalmente durante a vida, sacrificando assim nossa integridade. O mesmo vale para o poder. O filósofo grego antigo Epicuro afirmou que o poder é insaciável, o que explica o incessante desejo por mais poder quando ele é adquirido. Buscar o poder a todo custo é a raiz de inúmeras e das maiores misérias humanas. Pessoas corrompidas pelo poder muitas vezes se entregam à busca desenfreada pelo ter, a qualquer preço, onde a falta de integridade se torna moeda de troca para alcançar e manter seus desejos. Ao refletirmos sobre o poder, imediatamente pensamos em políticos e governantes que marcam a história com suas narrativas de poder, mas de forma mais sutil, o mesmo impulso e desejo de poder também está presente em nossas próprias vidas. A necessidade de impor nossa autoridade sobre os outros se transforma inevitavelmente em um jogo de controle e de dominação. Muitas vezes, queremos ter poder sobre as ações e comportamento dos outros e relutamos em abrir mão disso, o que só causa estresse e frustração. Considere o caso do Fábio, que sempre foi visto como um ótimo colega de trabalho por todos e recentemente promovido a gerente de projeto devido ao seu desempenho excepcional. Com o novo poder, Fábio ganhou autonomia para reorganizar a equipe, cobrar resultados e supervisionar o desempenho de todos. No entanto, isso desencadeou uma mudança drástica em seu comportamento. Demissões foram realizadas sem consideração pelas circunstâncias individuais, transformando reuniões que poderiam ter sido oportunidades para orientação e aprimoramento em sessões que destacavam erros individuais, demonstrando seu domínio sobre todos. Fábio se apegou totalmente ao poder do cargo, mudando completamente sua postura e respeito pelos colegas. Mas a ironia do poder, no entanto, reside no fato de que, embora sugira controle, ele próprio não está sob nosso controle, podendo ser concedido e retirado a qualquer momento. No caso do Fábio, ele pode perder o emprego, e com isso, perder o poder que julga estar sob seu controle, mas a forma com que agiu com os colegas será sempre lembrado. Se você já conheceu algum Fábio, comente se ainda se lembra dessa situação. Lutar contra a natureza impermanente da existência é uma escolha tola. Se queremos viver em conformidade com a natureza, como fazem os estoicos, então devemos nos ajustar à transitoriedade. Epicteto oferece um conselho simples, mas profundo, sobre como abordar a vida em relação a objetos, pessoas e poder. Ele sugere que encaremos a vida como um banquete. Algo é oferecido a você? Estenda a mão e pegue sua parte com moderação. Passa por você, não a impeça. Ainda não chegou? Não estenda seu desejo até lá, mas espere até que chegue. Faça isso em relação a crianças, a uma esposa, a cargos públicos, a riquezas, e você eventualmente será um digno parceiro dos banquetes dos deuses. Epicteto. Epicteto argumenta que, ao rejeitarmos até mesmo as coisas que nos são apresentadas, nos tornamos não apenas parceiros nos banquetes dos deuses, mas também em seu domínio. Isso aponta para viver de acordo com a natureza, em vez de entrar em conflito com ela. Agora, Epicteto quer nos fortalecer contra a dor da perda, mudando nossas percepções das coisas que amamos. Em vez de pensar que possuímos algo, ou que temos direito a algo ou a estar com alguém, podemos ver tudo o que temos como emprestado. Cito: "Nunca diga de nada, eu perdi isso, mas eu o devolvi. Seu filho está morto? Ele foi devolvido. Sua esposa está morta? Ela foi devolvida. Sua propriedade foi retirada? Bem, e isso também não foi devolvido? Mas aquele que o tirou é uma pessoa má. Que diferença faz para você quem o doador designa para devolvê-lo? Enquanto ele o dá a você para possuir, cuide dele, mas não o veja como seu próprio, assim como os viajantes veem um hotel." A visão de Epicteto sobre as coisas não está longe da verdade. Não possuímos nada, exceto nossa faculdade de raciocínio, pois se possuíssemos nossos filhos, cônjuges, propriedades, não poderíamos perdê-los. Portanto, a ideia de que tudo é emprestado se alinha melhor com a realidade, pois sempre há um momento de devolução. Apegar-se a bens emprestados é um caminho para a desilusão. Não há problema em ter coisas, e até mesmo desfrutar de tudo, desde que estejamos dispostos a abrir mão delas a qualquer momento. 2. Não se apegue às opiniões dos outros. Antigamente, ser aceito era um fator que colocava diretamente nossas vidas em risco.
O maior exemplo da nossa história foi Jesus, que mesmo sem ao menos ter cometido um único pecado ou crime foi crucificado. Atualmente, simplesmente não ser aceito ou não ser popular não representa uma ameaça direta a nossas vidas. Mesmo assim, persistimos em nos importar com a opinião alheia. O que os outros pensam de nós tem cada dia mais espaço e importância em nossas vidas. Muitas pessoas movem céus e terras apenas para serem aceitas. A pergunta é por quê? Certamente é benéfico colher os frutos quando as pessoas têm opiniões positivas sobre nós. Por exemplo, quando somos agradáveis, é mais fácil fazer amigos. Quando somos atraentes, é mais fácil encontrar um parceiro romântico. Quando somos vistos como inteligentes e capazes, as empresas têm mais probabilidade de nos contratar. Mas Epicteto acha que todos esses fatores externos não têm o mesmo valor quanto a nossa paz de espírito e integridade. Ele nos diz, por exemplo, que não devemos ficar tristes quando não somos convidados para uma festa, especialmente se não gostamos realmente do anfitrião. Mesmo que o ego queira ser convidado, não seria bom para nossa alma participar de um evento ao qual realmente não sentimos que pertencemos e não nos alinhamos com as pessoas presentes e com quem nos convidou. É bom ser convidado e lembrado, sentir que as pessoas tenham consideração por nós, mas é melhor estar onde você não precisa fingir e não ter que sacrificar sua integridade. Não elogie a quem você não gosta de elogiar, o não suportar seu comportamento ao entrar. Independentemente do prazer que isso possa nos trazer, a busca contínua por ser querido é exaustiva. Elogiar pessoas que não queremos elogiar, comparecer a encontros sociais que não queremos participar. E para quê? Não contribuir para a nossa paz de espírito, que não pode ser alcançada se estivermos constantemente preocupados com a opinião alheia. Além disso, Epicteto diz que devemos ser zombados, ridicularizados e desprezados, se esse for o preço que pagamos por paz de espírito, liberdade e tranquilidade. Devemos estar contentes em ser considerados estúpidos, e quando alguém fala mal de nós, devemos dizer: ele não conhece meus outros defeitos, senão ele não teria mencionado apenas esses. No final do dia, as opiniões das outras pessoas estão além de nosso controle, mas o grau em que elas nos afetam está dentro de nosso controle. Algumas pessoas podem de fato querer nosso bem e serem verdadeiras ao darem sua opinião sobre nós. Devemos respeitar e também entender que elas falam a partir da própria perspectiva, que pode ser completamente diferente da sua. Mas também existem aqueles que maldosamente tentam nos sabotar. Quando isso acontecer, não seja distraído pela escuridão alheia. Muitas pessoas são invejosas. Muitas pessoas gostam de ver a falha dos outros. Isso tem muito mais a ver com as inseguranças e deficiências delas do que com nós. Temos que ser sempre vigilantes a essa situação. Nos apegamos às opiniões das pessoas e deixamos que nos guiem, ou tiramos proveito delas e abrimos mão. Tudo se resume a manusear habilmente a ferramenta que nos foi dada, que é nossa capacidade de formar opiniões sobre opiniões. Lembre-se de que não é quem dá palavras rudes ou um golpe que insulta, mas o quanto você enxerga isso como ofensivo e insultante. Quando, portanto, alguém o provoca, esteja certo de que é sua própria opinião que o provoca. 3. Pare de se apegar a resultados e ideias. Não podemos viver verdadeiramente o presente se estamos constantemente tentando controlar o que acontecerá no futuro, ou se estamos revivendo o passado na esperança de mudá-lo com as centenas de possibilidades do que poderíamos ter feito diferente. Não podemos ter ambos. Não podemos entregar um excelente trabalho se gastarmos toda a nossa energia pensando, consumidos pelos resultados, ou ainda pior, se ficarmos imaginando visões do fracasso, que só alimentam os monstros da insegurança e procrastinação, nos roubando a capacidade de entregar o nosso melhor. O universo nos submeteu sem misericórdia. Tentar controlá-lo resulta em derrota constante, e desafiar sua natureza intransigente é uma batalha que jamais venceremos. Quanto mais tentamos, mais fracassamos. Epicteto, ao discutir a relação entre mestre e servo, destaca a importância de não nos apegarmos à ideia de que um servo deve ser sempre obediente. As pessoas, afirma ele, são seres complexos, que nem sempre agem de acordo com nossos desejos. No cerne dessa reflexão está um dilema. Devemos desejar que o servo seja sempre bom, ou é mais importante que o mestre encontre a felicidade? Não podemos ter ambos. Aceitar que nem sempre teremos controle sobre as ações alheias
É o tributo que pagamos pela tranquilidade e paz de espírito. Podemos usar essa metáfora em todos os aspectos da nossa vida, como Epicteto afirmou. Não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como acontecem, e você vai ficar bem. Epicteto enfatiza que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa atitude em relação a ele. Alguém pode nos insultar, mas não pode controlar o que pensamos ou sentimos sobre isso. Alguém pode tirar nossos pertences ou roubar nosso dinheiro, mas não pode controlar se ficamos deprimidos com isso. Nossos cônjuges podem nos trair, mas cabe a nós em que grau isso nos afeta. Aceitar as idas e vindas do mundo sem nos apegarmos a elas é o verdadeiro triunfo. Apegar-se é perder, mas aceitar e focar em viver bem apesar das incertezas da vida é ganhar. E outra coisa que talvez muita gente não perceba é a raiz do apego. Apego vem de falta. Apego é medo, medo de perder. Em suma, é o medo da falta que leva ao apego. E é aí que entra um exercício mais profundo. Entender o que acreditamos que falta é diferente do que realmente pode estar faltando. Está no superficial o apego nosso de cada dia. Às vezes você se vê apegado a uma pessoa por achar que se ela não estiver mais ali vai faltar amor. Ou se apegar num hábito ruim sem entender o porquê, quando na verdade algum ganho secundário ele traz. E também se apegar a um desejo achando que a realização dele é a solução dos seus problemas, sem enxergar o que de fato você quer suprir. Se apegar a algo no mundo externo pode ser pela falta de algo no mundo interno. E isso é muito sutil. O apego é sorrateiro. Nos apegamos em coisas até mesmo que nos fazem mal pelo simples fato de que nossa mente prefere algo familiar pelo medo do desconhecido. Apego e medo estão sempre de mãos dadas. Faça uma autoanálise sobre as coisas que você é apegado e perceba. E vivemos apegado a trabalhos que fazem mal, sugando nossa vitalidade, em relacionamentos que mais nos destroem do que agregam, em amizades que nos colocam para baixo, em hábitos péssimos que não trazem nada de positivo racionalmente, em ideias e opiniões que já não fazem o menor sentido, em crenças ou tradições que perderam significado. É tanto apego no piloto automático que ele pode estar em tudo ao seu redor. E se o apego vem do medo, já parou para pensar em quantas decisões e escolhas da sua vida você fez tendo o medo como ponto de partida? E na quantidade de medos que você carrega aí dentro e o quanto eles realmente fazem sentido em existir? Lidar com qualquer apego e medo exige olhar para dentro, autoconhecimento. Na maioria das vezes o que causa apegos e medos são crenças nascidas de feridas que não estão sendo vistas, mas gritando por cura. E não é o apego a nada de fora que irá aliviar, é se apegando a si que as curas começam. É se autoconhecendo em cada camada que dissolvemos amarras de medo, para então construir conexões de amor com nós mesmos e termos vidas mais leves e realmente desapegadas. Desapegar não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. Este é o convite de Epicteto para moldarmos não o mundo ao nosso redor, mas sim a nossa resposta a ele. A vida é um jogo, uma configuração total. Não desista, você vai conseguir sobreviver, trabalhar, fazer tudo certo. Melhore você mesmo, então podemos morrer. Nunca fomos feitos para ganhar, apenas para jogar, então apenas jogue. E se você chegou até aqui, comente: vou desapegar. Aproveite também para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Agora, para saber um pouco mais sobre estoicismo, basta clicar em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir.